Olá, pessoal. Continuamos, então, a conversar sobre a fisiologia do sistema nervoso. No último vídeo, nós tratamos sobre a transmissão dos estímulos nervosos, ou seja, o, o, o reconhecimento dos estímulos, como o neurônio reconhece um estímulo e como ele transmite esse estímulo adiante, né? Então, vocês já sabem que esse reconhecimento e essa transmissão de estímulos entre neurônios e outras células, ela envolve os íons, né, a abertura de canais para íons, a entrada especialmente de íons sódio nos dendritos, no corpo celular. Quando essa despolarização, ou seja, essa carga positiva, né, que está entrando junto com o íon sódio, ou que faz parte do íon sódio, né, atinge o limiar, aquela milivoltagem de menos 55 milivolts, né, que é o limiar, é o mínimo, né, que precisa ser atingido ali naquela região da proeminência axônica para que se abram novos canais para íon sódio, para que entre mais sódio ali na proeminência axônica e esse sódio, então, se propague ao longo do axônio, chegando lá no terminal axônico e fazendo com que se abram canais para íon cálcio, que o íon cálcio invada, né, o terminal axônico e faça com que as vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores se conectem às proteínas de ancoragem, e essas proteínas de ancoragem se afastem e os neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, e a maior parte desses neurotransmissores, numa condição fisiológica, deve se ligar aos seus receptores e abrir canais para íon sódio, e a história, então, se repete. Vocês já sabem como é, então, que acontece essa comunicação entre neurônios, né? Nós agora vamos falar especificamente de um dos sentidos que nós possuímos, e é justamente o sentido da visão. Tá? Deixa eu passar o próximo. Antes de nós tratarmos especificamente do sentido da visão, é importante que a gente relembre algumas coisas, tá? Do ponto de vista da fisiologia, ou também da fisiologia, quando nós vamos tratar dos nossos sentidos, ou seja, da capacidade que nós possuímos de reconhecer estímulos que chegam ao nosso corpo, né? Nós, para fins didáticos, podemos distribuir estes sentidos em dois grandes grupos. Um desses grupos é o grupo dos sentidos especiais. E neste grupo dos sentidos especiais, nós podemos colocar, deixa eu pegar minha caneta aqui, no grupo dos sentidos especiais, né, quando nós estamos falando dos sentidos especiais, nós estamos nos referindo ao sentido da visão, que é o que a gente vai tratar hoje. Nós estamos nos referindo ao olfato, nós estamos nos referindo à gustação, nós estamos nos referindo à audição, e nós estamos nos referindo também ao equilíbrio, né? Capacidade que nós temos de manter o equilíbrio. Então, estes são os sentidos especiais. Nós também temos um segundo grupo, aonde nós colocamos os sentidos somáticos. Tá? E esses sentidos somáticos, o mais famoso deles, né, o mais conhecido deles, é o tato. Então, o tato, a capacidade que nós temos, né, de reconhecer estímulos táteis, os estímulos de temperatura,
os estímulos de pressão, que de certa forma é o próprio tato, né? A capacidade que nós temos de reconhecer estímulos de propriocepção. O que é esse estímulo de propriocepção? É a capacidade que nós temos de reconhecer a posição do nosso corpo em relação ao espaço. Isso é próprio, né? Propriocepção, é a capacidade que eu tenho de reconhecer a posição do meu corpo em relação ao espaço. Ou seja, existem mecanorreceptores localizados nas nossas articulações, na nossa musculatura estriada esquelética, e que cada vez que nós contraímos e relaxamos alguns músculos estriados esqueléticos e movimentamos as articulações, ou seja, esses estímulos dos músculos e das articulações são enviados para o nosso córtex cerebral, e isso faz com que o nosso córtex cerebral, consequentemente nós, né, tenhamos a consciência da posição do nosso corpo em relação ao espaço. E isso nos possibilita distinguir de forma clara, né, quando estamos sentados, por exemplo, ou quando estamos deitados, ou quando estamos em pé, quando estamos caminhando, quando estamos correndo, certo? Estamos sentados e precisamos nos levantar. Então, isto, né, nos ajuda, esse sentido de propriocepção, essa capacidade de reconhecer a posição do nosso corpo em relação ao espaço, nos ajuda, evidentemente, a nos movimentarmos, né, a nos mantermos em pé, ou sentados, ou deitados, enfim. Tá? Então, esses são os sentidos somáticos. Ele citou aqui também a dor, né, colocou ali no grupo dos estímulos somáticos. Numa outra classificação mais simples, né, nós basicamente podemos dizer, né, nós não vamos usar essa classificação, mas lá no colégio mesmo a gente aprende, né, que temos os sentidos do tato, da visão, do olfato, da gustação e da audição. Temos 5 sentidos, né? Tá certo, mas eu estou usando aqui uma classificação mais detalhada, certo? Em que nós temos sentidos especiais, que eu sublinhei ali, eu circulei em preto, e que nós temos os sentidos somáticos. Não só o tato, né? Mas outros sentidos também, além do tato. Muito bem. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto que é interessante que vocês lembrem, é que o nosso córtex cerebral, o que é o córtex cerebral? O córtex cerebral são aquelas camadas de neurônio, o córtex cerebral é constituído, né, por aquelas camadas mais externas, camadas de neurônios mais externas do nosso cérebro. Este é o nosso córtex cerebral, certo? E o nosso córtex cerebral, ele já foi todo mapeado. Ele é mapeado, então a gente conhece as regiões do córtex cerebral aonde chegam determinados estímulos, certo? Por exemplo, está representado aqui, deixa eu pegar uma outra cor, está representado aqui, ó, ele chamou de córtex somestésico. Eu vou chamar de córtex somatosensorial, tá? Talvez o nome indique melhor o tipo de estímulo que é conduzido até o córtex cerebral. Córtex somatosensorial, tá? E, evidentemente, o nome já indica, é para onde são levados os estímulos somáticos, tá? E dentro desse córtex somatosensorial, nós temos já mapeada as regiões que recebem estímulos de cada parte do nosso organismo. Por exemplo, o do corpo, né? Por exemplo, dos lábios, da ponta dos dedos, da mão. Então, cada estímulo tátil que é reconhecido pelo nosso organismo, que é reconhecido pelo nosso corpo, é conduzido para uma determinada região lá no córtex somatosensorial, certo? E aí vocês, se forem aprofundar um pouco mais o estudo nesse ponto, vocês vão ver, existe o córtex somatosensorial primário, o córtex somatosensorial secundário, enfim, tá? Bom, da mesma forma que existe uma região do nosso córtex que recebe aqueles estímulos que nos interessam hoje, né?
que chegam aqui, ó, no nosso globo ocular. Especificamente é reconhecido por receptores que estão localizados na nossa retina, certo? Então, esses receptores localizados na retina, quando estimulados pela luz, enviam esses estímulos nervosos até a região do córtex que nós conhecemos como córtex visual, tá? Também existe o córtex auditivo, gustativo, olfatório, como vocês estão vendo indicados na figura. Bom, falei em receptor, tá? Terceira informação que eu quero aproveitar esta figura para chamar a atenção de vocês. Provavelmente eu esteja relembrando mais do que informando para vocês. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas vamos lá. Terceira informação, então. É importante, né? Qual foi a primeira, professor? Sentidos, né? Aqueles dois grupos. Qual foi a segunda, professor? Cada região do nosso córtex, né, recebe informações de um determinado local. Tudo bem. E a terceira existem diferentes tipos de receptores, certo? Isto nos dá a capacidade de reconhecermos diferentes estímulos que chegam ao nosso corpo, certo? Muito bem. Então, quando nós vamos estudar receptores sensitivos, ou seja, receptores que estão nas mais variadas partes, estão espalhados pelo nosso corpo, e que reconhecem estímulos que chegam ao nosso corpo, nós chamamos, então, esses receptores de receptores sensitivos. Sensitivo da ideia de sentir, né? Então, receptores sensitivos. E, do ponto de vista didático, nós distribuímos esses diferentes receptores em 5 tipos. Alguns deles têm subtipos. Vamos lá. Eu vou falando na medida em que vou lembrando. Mecanorreceptores. Primeiro grupo, mecanorreceptores. O nome já indica, né? O tipo de estímulo que reconhece. Reconhece estímulos mecânicos. Exemplo de estímulo mecânico, professor. O tato. O tato, ele estimula mecanorreceptores que estão na nossa pele. Né? Onde eu sou capaz de sentir estímulo tátil é porque lá naquele local tem mecanorreceptores que reconhecem estímulos táteis. Então, o toque, né, o tato, é um estímulo mecânico. Esses receptores que eu citei anteriormente, né, que estão nas nossas articulações, na nossa musculatura estriada esquelética, que reconhece estímulos de propriocepção, também são mecanorreceptores, certo? Então, os mecanorreceptores reconhecem estímulos mecânicos e estão espalhados por todo o nosso corpo. Muito bem. Segundo grupo, quimiorreceptores. Tudo junto, né? Mecanorreceptores, quimiorreceptores. Se escreve tudo junto. Quimiorreceptores reconhecem estímulos químicos, né? Substâncias químicas que estimulam esses receptores. Exemplo da onde nós encontramos quimiorreceptores. O exemplo que talvez os 2 exemplos que mais saltem à nossa memória. Na língua, as papilas gustativas ali, elas possuem quimiorreceptores, né, que são estimulados por substâncias químicas na medida em que nós colocamos o alimento na boca, mastigamos esse alimento. Ao mastigarmos esse alimento, nós já estamos quebrando, né, ou digerindo macromoléculas em moléculas menores, certo? E ao fazermos essa digestão mecânica na boca, nós então, ao quebrarmos, né, ao clivarmos essas macromoléculas, nós estamos liberando substâncias químicas. Exemplo, glicose, certo? Por exemplo, o íon hidrogênio, aquelas substâncias que nós reconhecemos como ácidas, né? E essas substâncias químicas, então, vão estimular
quimiorreceptores. Por isso que a nossa língua tem uma região da nossa língua que reconhece mais estímulos que nós reconhecemos como doce, outras mais o ácido, outras o salgado, outras o amargo, né? Ou seja, de acordo com o tipo de substância química, com o tipo de receptor que existe na nossa língua, na região da língua, que reconhece mais glicose, ou mais o hidrogênio, ou mais, enfim, tá? E assim sucessivamente. No epitélio olfativo, ou seja, no nariz, nós também temos quimiorreceptores, porque quando o ar entra nas nossas vias aéreas superiores, né, na cavidade nasal aqui, e nós sentimos algum cheiro, por exemplo, um perfume, ou o cheiro da comida, né, do alimento, são substâncias químicas que estão no ar e quando entram na nossa cavidade nasal, estimulam quimiorreceptores que estão no epitélio olfativo, certo? E esses estímulos, então, são levados, no caso dos estímulos gustativos, ao córtex gustativo, no caso dos estímulos olfatórios, no córtex olfatório, e nós, então, reconhecemos aquele estímulo, certo? Aonde temos quimiorreceptores? Bom, na língua, no nariz, certo? Temos quimiorreceptores. Então, o segundo grupo é o grupo dos quimiorreceptores. Terceiro grupo de receptores, fotorreceptores. Reconhecem estímulos luminosos, tá? Conhecem a luz. No caso dos humanos, evidentemente, estes fotorreceptores estão localizados na retina. Tá? Vocês sabem que a retina é uma camada localizada na região posterior do nosso globo ocular e que lá chegam os raios luminosos e estimulam os fotorreceptores. Estes fotorreceptores têm dois grupos, tá? Os cones e os bastonetes. Então, nós temos dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones nos possibilitam reconhecer e diferenciar as diferentes cores. Os bastonetes são os responsáveis especialmente por uma luminosidade, por uma visão numa luminosidade menor e que nós conseguimos, então, distinguir, né, os objetos em situações em que há uma luminosidade menor, que a gente, às vezes, identifica os objetos, talvez não consiga identificar ou diferenciar as cores, mas a gente reconhece, né? Por exemplo, um exemplo clássico, assim, um quarto bastante escuro, às vezes a gente entra, a gente identifica os objetos ali, não tem tanta facilidade em diferenciar as cores, né? As cores dos objetos parecem todas próximas do cinza, né? Certo? Então, com pouca luminosidade, são estimulados principalmente os nossos bastonetes, certo? Então, os cones e os bastonetes são os fotorreceptores que nos dão a capacidade, o sentido da visão. Tá? E esses estímulos são levados ao córtex visual, como já comentamos. Um quarto tipo de receptor que nós possuímos são os termorreceptores. Termo já dá ideia de temperatura, né? Então, é o que nos dá a possibilidade de reconhecermos os estímulos térmicos que chegam ao nosso corpo. E nós possuímos termorreceptores para o calor e termorreceptores para o frio. Então, quando nós viramos sobre a mão, por exemplo, uma água morna, nós reconhecemos um estímulo térmico quente para o calor, né? Ou seja, são estimulados termorreceptores para o calor. Quando nós largamos um gelo, pegamos um gelo na mão, por exemplo, nós estamos estimulando termorreceptores para o frio. E nós, então, temos consciência de que aquele objeto que foi colocado na nossa mão é gelado, é frio, certo? Esses são exemplos que estão me ocorrendo aqui. Então, nós temos os termorreceptores para o calor
né? Dentro dos termorreceptores, nós temos dois subgrupos, termorreceptores para o calor e termorreceptores para o frio. Isso nos dá a capacidade, então, de reconhecermos o calor e o frio, certo? Muito bem. Estão localizados também, né, distribuídos ao longo do nosso corpo, especialmente na pele, certo? Muito bem. E temos um quinto grupo, um quinto tipo de receptores, que são os nociceptores. Esse é o único, talvez, desses grupos que eu citei, né, dos 5 grupos que eu citei, talvez esse seja o único cujo nome já não dá muita ideia do tipo de estímulo que reconhece. Nociceptores, tudo junto, né? Nociceptores. Os nociceptores são receptores que reconhecem estímulos de dor. Então, aonde nós somos capazes de reconhecer, de sentir dor, nós temos lá nociceptores. Ou seja, estão espalhados ao longo do nosso organismo, nosso corpo, né? E em alguns lugares em maior quantidade, em outros lugares em menor quantidade. Por isso que nós temos em alguns lugares mais uma sensação de dor maior do que em outros, tá? Bom, dentro dos nociceptores, nós temos 3 subgrupos. Nós temos os nociceptores mecânicos, que reconhecem estímulos de dor mecânico. Por exemplo, eu encosto a caneta na minha mão, levemente eu estou sentindo um estímulo tátil, né? Eu sei que algo está tocando na minha mão. Mas se eu pegar e cravar a caneta na minha mão, eu pegar uma agulha e cravar no meu braço, na minha mão, não é um estímulo tátil, é um estímulo de dor. E eu vou evitar aquele estímulo de dor, certo? Então, se eu sentir dor, é porque aquele estímulo está estimulando um nociceptor mecânico. Percebem a diferença entre estimular um mecanorreceptor do tato e um nociceptor mecânico? É a intensidade do estímulo, é a pressão que eu vou fazer nesta caneta sobre a minha pele. Se for leve, é um estímulo, é um tipo de receptor que eu estou estimulando, são os mecanorreceptores para o tato. Se eu cravar, eu vou estimular nociceptores mecânicos, e é por isso que eu consigo diferenciar o tato, o estímulo tátil de um estímulo, né, de dor. Tá? O segundo subgrupo são os nociceptores químicos, certo? Que eu posso estimular, por exemplo, quando eu estou no laboratório manuseando uma substância, né, não estou utilizando talvez a luva que eu devesse utilizar e eu estou manuseando uma substância ácida e dá um acidente ali, ela salta na minha mão e eu sinto a ardência, a sensação de queimação, né, que também vai me gerar dor. Então, é um estímulo doloroso causado por uma substância química. Então, nesse caso, eu estou estimulando nociceptores químicos, tá? Que eu vou ter dor causada por uma substância química que caiu sobre a minha pele, tá? E ainda existe um terceiro subgrupo de nociceptor, que são os nociceptores térmicos. E os nociceptores térmicos, existem nociceptores térmicos para o calor e nociceptores térmicos para o frio. Isto faz com que eu consiga diferenciar, né? Seguindo o exemplo que eu dei aquela hora do termorreceptor, é diferente, por exemplo, de eu virar uma água morna na minha mão e eu virar uma água fervendo. Se eu virar uma água fervendo, uma temperatura muito mais elevada, próxima a 100 graus, né? Eu vou sentir não algo morno sobre a minha mão, mas algo muito quente que vai me causar dor, né? Vai queimar minha pele. Então, eu vou ter dor. Da mesma forma, se eu estiver manuseando um objeto que não que tem uma temperatura muito abaixo de zero, eu dei o exemplo do gelo, né?
A gente sente, é gelado e tal, mas não chega a causar dor, não chega a causar lesão na pele, menos que fique muito tempo ali, mas eu estou falando de algo muito mais, uma temperatura muito inferior à do gelo. Se eu estou manuseando um botijão de nitrogênio, né, eu quero pegar um tecido, células que eu estou conservando em nitrogênio líquido, lá, menos 100 e alguma coisa, né? Se eu encostar na haste lá do canister, né, na hora de manusear o botijão de nitrogênio, eu vou praticamente grudar aquele metal no meu dedo, que está menos 190 lá, certo? Ali eu vou sentir dor, porque eu estou estimulando, aquele objeto encostou na minha pele, muito, muito frio, e estimulou nós, receptores térmicos para o frio. Então, eu sinto dor também, quando um objeto muito quente chega ao meu corpo, ou quando um objeto muito frio chega no meu corpo, tá? Sobre a minha pele. Bom, nesses grupos que eu citei, nesses 5 grupos de receptores sensitivos que eu citei, pessoal, estão incluídos todos os sentidos que nós possuímos, tanto os sentidos especiais quanto os sentidos somáticos, né? Então, tudo que nós somos capazes de reconhecer como estímulo, estão estimulando um desses grupos de receptores. E essas informações serão levadas para uma determinada região do nosso córtex. Certo? Muito bem. Então, mostrando esta figura, eu queria lembrá-los dessas 3 informações, tá? Para que a gente possa, então, formar um raciocínio lógico. Né? Vocês já sabem como os neurônios recebem informações e passam essa informação adiante, ou recebem uma informação, que é um estímulo fraco, e não passam essa informação adiante. E aquela informação, então, não vai chegar no nosso córtex. Nós não teremos consciência daquele estímulo que está chegando ao nosso corpo, mas que é muito fraco, não chegou no meu córtex, eu não vou ter consciência dele. Nós já sabemos como os neurônios se comunicam. Né? Até o vídeo anterior, esse era o objetivo, era entender, né, como os neurônios se comunicam, aonde estão esses neurônios. Né? Por isso que eu fiz aquela conversa do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Tá? Agora, a gente vai dar um outro passo, entender qual o caminho que os estímulos percorrem até, os estímulos sensitivos, né, percorrem até chegar ao córtex. E, obviamente, esse córtex vai receber esses estímulos, vai buscar na memória, né, a lembrança desses estímulos e, baseado nessas experiências prévias, esses estímulos serão processados no nosso córtex e esses estímulos, então, após serem processados, levarão a uma resposta, né? O nosso córtex vai emitir uma resposta que vai ser conduzida até a periferia por neurônios do sistema nervoso periférico, porção motora. E nós, então, iremos responder a esse estímulo sensitivo que chegou ao nosso corpo. Então, vejam que a gente está percorrendo todo o caminho, desde que sentimos o estímulo até respondermos e como vamos responder a esse estímulo. Esse é o objetivo, né, da fisiologia do sistema nervoso. Tá? Estamos chegando ao tempo previsto, eu vou continuar falando da visão num próximo vídeo. Tá? Aí já daremos um passo à frente nesse sentido da visão. Tá bem? Um abraço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.